Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Inspire para você, mulher. Eu quero aproveitar e pedir você que está aí entrando, já coloca o nome da sua cidade, de onde você fala, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver nesta quinta-feira. Que alegria estar com você. E hoje, gente, nosso tema está muito bom. Felizes para sempre? É verdade? Dá para ser feliz para sempre? E para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos com 3 mulheres maravilhosas. Eu falei para elas, elas têm um case de sucesso, entendeu? Para trazer aqui para vocês. São 3 pastoras da Lagoinha. Eu quero perguntar, vou começar aqui pela pastora Roane, que é a nossa pastora global do Shine, que tem aí liderado as mulheres das nossas mais de 600, já estamos de 700 quase Lagoinhas pelo mundo. E pastora Roane, conta pra gente, dá para ser feliz para sempre? Dá sim. Eu acredito que dá sim. Primeiramente, obrigado, viu, pelo convite. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. E eu acredito que sim, que dá para ser feliz para sempre. E eu gosto de falar muito sobre um conto de fadas. Quando a gente idealiza aí um conto de fadas, que no final do filme sempre coloca assim, viveram felizes para sempre, né? Mas nunca tem a continuação, né? Mas é interessante a gente ver que antes dali, do ser felizes para sempre, existe toda uma história. E aí a gente vê o príncipe tentando, andando por uma floresta e de repente ele ouve uma voz, socorro, socorro. E aí de longe ele avista aquele castelo e lá na torre, lá em cima tem uma princesa abanando, socorro. E aí ele se apaixona imediatamente, né, por ela e ele sai ali para conquistar aquela princesa, mas ali tem uns desafios, né? Às vezes ele encontra um dragão no meio do caminho, para entrar dentro do castelo ele precisa matar o dragão, né? E aí tem aquela parte que ele precisa subir e arrombar a porta, enfim, e aí ele consegue encontrar a princesa e vivem felizes para sempre. E eu falo que esse conto de fadas, ele é real no nosso dia a dia. Porque que acontece? A gente casa e a gente todo dia tem que matar o dragão. Então, faz parte do conto de fadas, faz parte do Felizes para Sempre, os desafios, né? Então, eu acredito que dá sim para ser feliz. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre os nossos desafios, mas é só para elas darem um oi para vocês aqui. Eu estou aqui com a pastora Kátia também, ela que é uma das nossas pastoras regionais ali no Brasil. E, pastora Kátia, muitos anos já de casada, né? Dá para ser feliz para sempre, pastora? Com certeza. São 37 anos de casada. Uau. Primeiro, eu quero agradecer também, né? Uma honra estar com vocês, mulheres, e falar que, sim, é muito possível ser feliz. E não aquela felicidade utópica que a gente tem no conto, né? Feliz para sempre, parece uma coisa tão longe. Não. Gente, quem é cristã, quem tem Jesus no casamento, a felicidade ela vai, sabe, ampliando. A gente casa com um nível de felicidade, concorda, amiga? E vai passando os anos, isso vai só aumentando. Eu não sei quando deve chegar aos 50 anos, mas os 37 eu vou te falar que o tanque está bem lotado, entendeu? Vale muito a pena. E assim, é uma felicidade que é real, porque quando Deus está no casamento, não tem problema, né? Assim, amiga, tem os problemas, mas a gente sabe quem está com a gente no barco. Amém, amém. Nós estamos também com a pastora Juliana, ela que é pastora aqui, uma das pastoras de gerações aqui da Lagoinha Orlando. E eu sei que você fala muito sobre esse assunto. Dá para ser feliz para sempre, pastora Juliana? Com certeza, com certeza. A gente tem vivido isso, né? Temos 32 anos de casados, eu e Garley, 2 filhos, uma de 30 já casada, um de 15. E a gente vive isso, né? E pede a Deus para poder transbordar isso na vida dos outros casais. Porque como a Ruane colocou muito bem, a coisa do castelo, a pastora também sobre os desafios, e eu penso da mesma forma, né? No nosso casamento, é como se a gente casasse, eu nem tenho, assim, a minha visão já é mais detalhista no sentido da casa, da construção. Casamos, somos felizes para sempre? Sim, mas o que eu estou escolhendo de tijolo valioso para esse alicerce crescer. Né? A pastora Kátia colocou, a gente vai crescendo ano após ano, vencendo desafios, todo o dragão que se levanta, todas as distrações que nós temos que estar atentos para poder não deixar minar nosso casamento. Então, a gente, a cada ano, você vai adquirindo, colocando, escolhendo o tijolinho que você quer
colocar na construção desse casamento para que você possa ser feliz para sempre. E como mulheres de Deus, cristãs, que é isso nós pregamos, um casamento na rocha, em Jesus, então esse casamento não vai ser abalado. Vem os ventos? Vem. Tem as tempestades? Tem. Mas a gente tem vencido com Jesus. Amém. E é maravilhoso vocês falarem isso, porque nós estamos com 3 mulheres, né, que já estão casadas há muitos anos. Pastora Rônia, 21, você falou, né? Eu estou casada há 17. E algo que muita gente fala, no começo tudo é lindo, no começo tudo é flores, depois você vai ver. E a gente consegue ver no olhar de vocês que existe um brilho, né, de satisfação e de alegria no casamento, né? A gente não está falando de algo assim, nossa, pelo amor, 30 anos que eu aguento esse homem, sabe? Não, existe uma satisfação e é isso que a gente quer passar para você aí de casa, que é o que a pastora Kátia falou. Com o tempo, vai ficando melhor. Amém, vai mesmo. Né? Eu posso dizer que hoje eu estou na melhor fase do meu casamento, mas a melhor. E eu creio que o melhor ainda está por vir. Amém. A gente tem que ter essa expectativa, não, né? Eu fico muito brava quando eu encontro casais e eles falam assim, nossa, é isso aí, eu tenho 30 anos que eu tô aguentando esse homem. Eu fui numa festa uma vez e o homem, foi a primeira vez que eu conversei com ele, que encontrei com ele na vida, mas ele humilhava tanto, fazendo piadinha, sabe, criticando a esposa. Não, ela que é o homem da casa. Ela é brava. E não sei o quê. E aí eu fiquei tão chateada, assim. Se eu tivesse mais intimidade, eu teria falado, olha, se você for fazer piada, faça sobre você, não sobre a sua esposa. Muito bom. Mas realmente a gente entender que são escolhas que você vai fazendo. E você precisa resolver esse probleminha que está dando agora para não virar uma bolha lá na frente. Porque isso é o que a Ju falou, vai minando o casamento e as pessoas começam a ser desgastante o casamento. E não um relacionamento prazeroso, gostoso de conviver, sabe? Mas vai sendo penoso, né? Fica um relacionamento pesado, né? E quando, na verdade, não deve ser assim, né? Exatamente. Porque quando a gente para pensar assim, hoje a gente vê muitas pessoas vendendo fórmulas do amor, né? N nichos por aí existem, mas a gente sabe que a primeira coisa é convidar Jesus para o nosso casamento. Essa é a primeira coisa. Né? Uma das outras coisas é você nutrir a admiração. Então, eu digo assim, que depois de Jesus, você tem que ter admiração, desejo, respeito. Admiração, você admira, né? Nós não somos perfeitos, né? Nossos cônjuges não são perfeitos. Então, você admira. Você tem que ter admiração pelo homem de Deus que ele é, pelo provedor que ele é, exaltar, honrar. Com isso, gera um desejo. E o desejo não só está atrelado ao sexual. É o desejo de estar junto, da alegria, de compartilhar a vida. E com isso gera respeito. Então, hoje, as pessoas ficam buscando fórmulas mirabolantes quando a coisa é tão simples, né? O evangelho é tão simples para a gente viver no nosso casamento. Eu acho que eles estão buscando a fórmula do lado de fora. E a solução está do lado de dentro. Né? Eu acho que assim, a Bíblia fala, quando os dois se casam, eles se tornam o quê? Um só. Então, quando eu distrato o Sandro, quando eu falo mal do Sandro, eu estou falando mal de mim. Eu estou me automutilando. Maravilhoso. Né? Eu estou me machucando. Então, aquilo que eu não posso falar assim, olha, eu quero ser feliz raspando a minha perna, ou cortando o meu braço. Isso é mutilação. Somos um. Então, quando eu olho para o meu marido e entendo que nele e eu somos um diante de Deus, aquilo que eu exalto nele, eu estou me exaltando. Aquilo que eu respeito nele, eu estou pedindo respeito. E a gente se vê, tipo assim, gente, nós vamos ficar o resto da vida, então vamos fazer o nosso melhor, para a gente viver os melhores dias. Porque ele não vai acordar um dia e falar, hoje vai ter o melhor dia. Não, você que faz as suas escolhas, não é assim? Nós escolhemos, todo dia, quando a gente abre o olho, a gente tem a escolha. Eu vou para o caminho da vida ou eu vou para o caminho da morte? E aquele dia, a vida é feita de dias, de minutos, não é feito de anos. Né? Então, tem 37 anos de casada, mas foram dias. E cada dia a gente podia ter a escolha. Eu vou escolher viver melhor ou eu vou voltar para minhas dores, para as minhas lágrimas. Ou falar, não, eu tenho uma aliança com meu marido e aquilo nós vamos conquistar juntos. Então, assim, as minhas dores eu levo para Jesus e a gente chora com Deus, entendeu? E o meu marido não é a solução dos meus problemas. Não é, porque a gente olha para o marido e fala, é o meu salvador. Ele tem que resolver as minhas carências. Não, ele não tem que resolver as minhas carências. As minhas carências são resolvidas em Deus. A minha identidade é fortalecida em Deus. Ele é companheiro, ele não é salvador. Ele é companheiro. Maravilhoso. Gente, eu falei para vocês que esse programa ia ser bom demais. Amiga, eu queria até falar uma coisa aqui, que Deus. você falou assim, você começou aí falando, para eu não esquecer.
que às vezes começa maravilhoso. O meu não foi assim. Gente, eu falei que os primeiros anos de casados foi divórcio quase todos os dias. Uau. Foi muito difícil, porque o Lester era americano e eu brasileira. Então, tinha choque cultural, tinha choque da comunicação, porque eu não falava 100% inglês, ele não falava 100% português. Então, para brigar... Vocês lembram daquele dicionário de papel? Porque não tinha Google Translator, não tinha nada online, assim. Então, a gente tinha que brigar com aquele... Chamava Michaels, o tradutor. E aí, às vezes, ficava tão engraçado a situação que a gente ria. Então, às vezes, acabava trocando a tragédia pela comédia. Isso ajudou muito. E até hoje ajuda muito no nosso casamento. Mas muito foi divórcio quase todos os dias. Mas a gente venceu. Sim. Foram 2 anos de adaptação, mas foram 2 anos onde a gente escolheu estar juntos. A gente escolheu fazer valer a pena. Eu acho que o início do casamento é mais difícil. Sim. Porque você não namora uma coisa. Né? Casou todo dia é outra, né, gente? A gente se arrumava. Agora não é mais, mas a gente se arrumava. Lembra? Passava perfume, maquiagem para receber um namorado na sala. Né? Agora, aí a gente chega em casa, a gente estava avacalhada, cozinhando, reclamando. Ou seja, o início, a gente vem com uma bagagem, a gente vem com uma expectativa, a gente vem com sonhos, e cada um tem a sua própria expectativa, cada um tem seus próprios sonhos. Só que com o tempo a gente vai, é como se fosse juntando, entendeu? Então hoje, o sonho meu e do Sandro é o mesmo. Hoje não tem mais o meu sonho ou o sonho. Hoje nós temos o sonho, mas no início cada um tinha o seu sonho. No início, cada uma tinha a sua expectativa. Agora, não, a expectativa é minha e dele juntos. Sim. Então, por isso que eu acho que a tendência é a gente só melhorar. Se a gente entende que nós estamos de mão dadas, entendeu? E vamos para cima, porque vai vir tempestade, vai estar tudo. Mas quem vai estar no barco? Não vai estar a multidão. Vai estar eu e meu marido. Desse jeito. Né? E é tão lindo sobre você falou nessa conscientização. Agora nós temos um sonho, nós temos um objetivo. Nós somos um. Isso é tão poderoso, porque no casamento, muitas pessoas ficam competindo. Né? Outro dia nós estávamos fazendo um casamento e o meu esposo falou, o casamento, ele não é um jogo de tênis. Ele é um jogo de frescobol. A bolinha não pode cair. Se a bolinha não cair... Esse é o objetivo. E muitas vezes no casamento, um fica tentando ferir o outro, competindo. E quando você tem essa consciência que se ele for ferido, você será ferida, gente, vai mudar tanta coisa na sua cabeça. Quantas vezes você tem algumas insatisfações com seu esposo, né? Falando aqui com você, mulher. E quanto mais você fala dessa insatisfação, mais isso vai nutrindo no seu coração. E isso vai gerando atitudes com o seu esposo. Não dá, se de repente hoje você está falando com a sua mãe, com a sua tia, com a sua amiga do seu marido, mal do seu marido, cesse essa fala. Cesse isso, porque você está nutrindo, né, esse sentimento contra ele e vai de mal a pior. Então eu quero, dentro disso, né, o que vocês... Você já gostaria de falar algo? Fala, quero falar aqui. Tá muito bom, porque assim, a gente uma vai falando, é desse jeito, é desse jeito. Deixar as 4 falam juntas. 4 amigas, é isso. Mas eu acho tão interessante isso, porque a palavra de Deus diz que uma casa dividida não subsiste. E essa que é a linguagem, nós somos um time. Então, a gente tem que lutar pelo time. Você não vai fazer gol contra, né? Quando a gente fere, quando a gente briga, você está fazendo gol contra. Então, você precisa ter essa consciência de que eu vou lutar pela minha família, pela minha casa, são os nossos objetivos, os nossos sonhos. Pega a mão e vamos juntos. Esse é o verdadeiro, ninguém solta a mão de ninguém. Né? Porque você pega e você entende que tem uma missão. E uma das coisas que, às vezes, principalmente nós mulheres que somos mais emocionadas, mais emocionais, é a gente quer... dentro da palavra da pastora Kátia, achar que o marido é a solução do nosso problema. E você cria grandes problemas e grandes barreiras com isso, porque está muito bem estabelecido biblicamente o papel de cada um. Então, por que eu vou querer ser o homem? É claro que a gente observa dentro do casal dons e talentos, o que um é bom. Por exemplo, meu marido é ótimo, ama números, é muito bom de finanças. Então, automaticamente, eu deixo essa parte mais para ele. Parte de outros detalhes e outras coisas fica comigo, mas é uma missão. Os dois estão juntos, compartilhando a visão. Porque aí você consegue ali passar na linha de chegada e ter o casamento feliz para sempre. Não é fácil, mas é possível, né? Você tem que pensar o que você quer, mulher, né? Casal. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Porque às vezes você quer ter razão e você briga e faz um murro numa ponta de faca
porque você quer ter razão. Mas é ser feliz naquilo, propósito que Deus tem para um casamento e criar filhos poderosos para saquear o inferno. Sim, e enfim, isso. tudo que vem de bênção depois disso. Né? Eu tenho uma característica que eu sou muito forte, né? Um temperamento mais forte. Sério, amiga? Ninguém percebeu, mas eu deixei claro aqui. Mas ela é maravilhosa, gente. Eu falo que ela é poço de sabedoria, tá? Não, dá pra Ela ver. é maravilhosa. É tão interessante, porque a gente estava conversando ontem com umas amigas e eu falei, a gente tem muita dificuldade, a mulher, com essa questão da submissão. E a gente quer brigar. Gente, a melhor coisa que tem é estar do lado. É porque a responsabilidade é dele. Então, assim, Deus não chamou Sara. Lembra? Deus não falou, Sara, sai da tua terra. Deus chamou Abraão. E Sara só foi. Quem recebeu a bênção, ela teve Isaac. Então, a gente só vai. Então, assim, muitas vezes eu saí, né, da minha casa, fui morar na Pampulha, o Sandro chegou, agora nós vamos para tal lugar. E muitas pessoas achavam que eu tinha escolhido. Eu falei, querida, eu não escolho nada. O chamado é do Sandro. E eu vou porque eu estou na bênção. A Bíblia também fala que Deus abençoa a casa. Deus não abençoa assim, não, vou abençoar só o Sandro, vou abençoar só Abraão. Ele falou, Abraão, sai. Sabe, não questionou, é para mim ir. Não, Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar comigo. Não, Deus não tem que falar conosco. Deus tem que falar com seu marido. E você vai. E na hora que você vai, gente, a bênção chegou. Quem foi mãe foi para Sara. A bênção foi para Sara. Então, existe uma graça, um favor, quando a gente entende isso. Que nós não estamos aquém, nós não estamos abaixo, nós estamos juntos. Mas deixa Deus falar com ele e falar para onde vai. É melhor para a gente, a responsabilidade não é nossa, né? A responsabilidade é dele. É cumprir. E a gente só vai. Amiga, mas e a dificuldade daquele homem que não é sacerdote? Nossa, amiga, eu ia perguntar isso agora. Como que a gente lida com isso, Como que a gente pode, exatamente, falar com as mulheres que não têm esse homem que é Eu vou dirigido te por falar. Deus? Fala, A Bíblia pastora. fala que a mulher sábia Sabe, ganha o seu marido em silêncio. E a mulher que fala demais, gente, nem a gente se dá conta, nem a gente É mulher aguenta. rixosa, é goteira na É a mulher cabeça. que fica falando, eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei. Não, você não avisou nada. Você... Entendeu? Você põe um fecho, Joelho você no chão, ajoelha no cara chão, no pó. ora e fala, Senhor, porque Deus fala que Ele inclina o coração do rei. E quem é o rei? É uma autoridade. Ele inclina o coração, mesmo ele não sendo cristão. Deus vai inclinar por amor a você. E Deus inclina o coração como Deus inclinou o coração do rei de Esther. Ele a inclinou, santificação, né? Que um traz para o outro. traz a graça de Deus naquela casa. E ela pode falar, mas que ideia é essa? Ele nem é cristão. Não importa. Deus inclina o coração do rei. Deus não falou que inclina o coração de um cristão, de um crente, nascido de muito não, bom. é o coração da autoridade. E quando ele inclina o coração da autoridade, quando você se submete e fica em silêncio, e não é aquela que fica pregando, a gente não prega com palavras, a gente prega com a nossa ação, da nossa submissão, da nossa alegria, de estar ali para servir o seu marido. Nós somos a coroa do marido. Pode ter certeza que Deus intervém na sua casa. E isso eu posso falar com propriedade, porque eu me converti primeiro que o Garley. Então, conta, foi uma Ju. luta isso no início, né? A gente não tinha... Foi quanto tempo aí para ele também se converter? Foi 1 ano e pouco para ele ir. E olha que Deus trabalhou com força. Uau. Porque eu já ia à igreja, levava a Julia pequena, foi logo no início do nosso casamento, e ele não ia, ele não aceitava, assim, e tal. E teve um dia que eu pensei em desistir, né? É normal, né? A gente é humana. E eu falei, gente, acho que eu vou desistir desse negócio de igreja, de Jesus, porque eu tô vindo para cá, e ele não quer, e ele não vai, como é que vai ser isso? Não vai dar certo e tal, tal, tal. Eu tive uma experiência muito forte com Deus com relação a isso, que no dia que eu decidi que seria o último culto que eu iria, eu cheguei na igreja, sempre chegava mais cedo, e estavam as irmãs lá arrumando, né? Sempre os voluntários, né? E arrumando, e eu sentei, fechei meu olho, orei, tinha uma senhora perto de mim, e eu, né, com a pastora Caixa, que tem um caráter forte, eu também tinha, estou sendo moldada, Senhor, todo dia eu peço para ele matar o Pedro que habita em mim, mas eu já estava aquele dia decidida ser o último dia, eu falei, eu não vou vir mais para essa igreja, eu não vou ser crente, eu não quero saber dessa vida, e essa senhora falou, oi, tudo bom, você vem sempre aqui? Eu falei, venho, mas hoje é meu último dia. Falei meio mal criado, tipo assim, que mulher chata, não quero mulher falando comigo, já vim aqui e tal. E ela falou assim, mas por que você não vai vir mais à igreja? Eu falei, porque eu tô vindo à igreja há mais de 1 ano e meu marido não quer vir. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas por que você acha que tem que desistir? Eu falei, porque eu não quero mais. Tipo assim, eu tava doida, ela dá um fora nela. Ela falou assim, você tá vendo aqui esse lugar guardado? Eu falei, a senhora tá guardando para alguém, né?
tipo assim, né? De manhã cedo, mulher assim. Aí ela falou assim, eu estou guardando para o meu marido. Sabe há quanto tempo eu estou esperando pelo meu marido? Eu falei, não, ela há 22 anos. Jesus. Você não tem direito de desistir com 1 ano e pouco. Ela, baixa sua cabeça que eu vou orar por você. Eu senti um temor, um tremor de Deus, que até hoje eu tenho essa sensação. E eu fechei os meus olhos e esperei a oração. E não tinha oração. Eu abri o olho e não tinha a mulher. Aí eu falei assim, eu não estou doida. Levantei e fui falar com as irmãs. Irmãs, você viu uma senhora que estava ali perto de mim? Não tinha ninguém com você. Uau. Você chegou, você estava, acho que orando, você estava conversando com Deus. Falei, não, gente, tinha uma senhora do coque perto de mim. Uau. E não era. Então, assim, eu entendi que naquele dia foi um anjo do Senhor para dizer assim, não desista do seu marido, não desista do seu casamento. Que poderoso. Então, assim, eu não voltei, né? Não voltei para casa sendo o último culto. Eu voltei decidindo lutar e continuar. E assim Que Deus fez na minha poderoso. casa, assim Deus levantou a minha casa, assim Deus separou, tem Aleluia. separado. Eu sempre falo isso, né? Dentro de casa, que começa as nossas pregações, nosso ministério primeiro dentro de casa. Eu digo, nós não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Mas eu sei o que Deus fez, eu sei o que Deus tem feito e eu sei o que Deus ainda vai fazer. Então, assim, mulher, não desista do seu casamento. Não Exatamente. desista do seu marido. Como a pastora colocou, as pastoras têm colocado aqui, nós temos essa função, né? Deus nos criou como uma ajudadora idônea para estar ali na missão junto com eles e caminharmos até Jesus como voltar. foi falado, é o Espírito Santo que vai Ele convencer. que convence. Vai ser no silêncio mesmo, porque realmente a gente fica ali. É o Espírito Santo. Você não vai convencer o seu esposo do erro, mas é o Espírito Santo. E aí você vai falar assim, Espírito Santo, me conduz. E aí ele vai preparar o momento certo. E aí você vai lançar uma palavra que vai entrar no coração do seu esposo, que é o próprio Espírito Santo que colocou. E aquela palavra vai entrar no coração e o rei vai se render. Vai chegar uma hora que o seu esposo vai vir. Você só não pode desistir. Não, Paulo diz assim, você já... Vou falar em palavras bem modernas nos dias de hoje, né? Paulo diz assim na Bíblia, você já pensou que você é aquela pessoa que, através da sua vida com Deus, você vai santificar o seu marido a ponto de até mesmo um dia ele ir para o céu por causa da sua santificação? Sim. Que ali a hora do leito é tão importante, é tão santo aquilo ali, que aquela aliança que você tem, a aliança de sangue ali, né? Quando existe a intimidade sexual, existe uma aliança de sangue e é tão forte que o Espírito que está em você, que é o Espírito Santo de Deus, que é maior do que o Espírito das trevas, ele santifica o seu marido. E pode até ser, como Paulo diz, que ele vai para o céu por sua causa. Olha, que poder isso. E é lindo também porque a Bíblia fala muito da perseverança, né? E às vezes a gente começa bem. Sabe aquela coisa que eu vou começar a dieta? Aí fica uma semana e você chuta o balde. Aí você fala, essa semana eu vou abençoar meu marido. Aí ele faz uma coisinha que você não gosta, você chutou o balde. Aí eu vou orar, Deus não respondeu em uma semana, você fala, Deus não ouve a minha oração. Paulo fala muito da perseverança, porque a gente nunca sabe, pode ser em 1 minuto. Lembra o dia que Ana foi orar? Ana não foi orar a primeira vez no templo. Não foi a primeira vez que Ana foi a orar por Samuel. Ana já tinha chorado, já tinha clamado, já tinha implorado. Mas a gente não sabe o dia. A gente não sabe o dia. Né? Como o cenáculo. Eles não sabiam. Jesus falou, espera. A gente não sabe. Vai que é hoje a salvação do seu marido. Sim. E você desiste de manhã. E a salvação é à noite. Vai que a gente não sabe o dia e a hora que o Senhor vai visitar. A gente não sabe o dia e a hora que o anjo apareceu para Maria. A gente não sabe nada. E a gente fala, não, o Senhor não fez nada. Não, a gente não sabe. O poder da hora está nas mãos de Deus. Sim. Vai que acontece. Sim. Né? Porque é sempre assim na Bíblia. Né? A oração do justo que pode muito por seus efeitos. O de repente de Deus. O de repente de Deus. Eu sempre falo, né? Quem não desiste tem testemunho para contar. Se você não desistir, isso vai ser um testemunho. E Deus vai usar a sua vida. E muitas vezes nessa área, né? Às vezes você está ali orando e de repente o Senhor pega o seu esposo e vocês dois juntos vão, através de vocês, Deus vai restaurar casamentos, Deus vai restaurar famílias. Agora você não pode desistir. E a gente falou essa questão, que eu quero falar, que você fale um pouquinho da importância dessa questão.
sexual, que eu vejo que muitas mulheres, né, por chateações, eu acho que meu marido não está me tratando do jeito que eu mereço, aí faz aquela greve e está chateada com alguma coisa, castiga o esposo. Eu quero que vocês falem, porque, gente, aqui são mulheres, né? Somos 4 mulheres casadas e nós já passamos por muitas dificuldades, assim, já passamos por muitas lutas. Se nós estamos aqui é porque a gente não desistiu. E certamente uma das áreas que ajuda muito é a questão sexual. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa mulher que muitas vezes está numa dificuldade, a primeira coisa que ela quer cortar é a comida do marido. É a comida do marido. Pastora Rony fala muito sobre essa questão, pastora, né, sexual. Ela tem a sexta-feira, toda sexta-feira no Instagram dela. Então, fala um pouquinho para essa mulher que às vezes quer fazer essas greves com um protesto, tá chateada, tá magoada. Ele não me tratou bem hoje, foi grosso, aí à noite quer como se eu fosse um objeto, né? E muitas mulheres têm não isso. Não mereceu, não leva o troféu. Eu acredito muito que a gente precisa entender o poder do sexo no casamento. Eu falo que sexo é batalha espiritual. Então, o diabo vai fazer de tudo para você sexar antes do casamento. Olha, posso só dar... Isso vai dar um tema, tá, gente? O poder do sexo. Próximo tema, mas a gente vai dar uma palhinha agora. Mas é importante a gente entender que o inimigo ele vai fazer de tudo para você sexar antes do casamento, para que você tenha culpa e condenação. Para que existe laços de alma, porque já é um outro tópico. E depois que você casa, é outra batalha espiritual, porque ele vai fazer de tudo para que você não tenha sexo, porque ele sabe do poder que o sexo tem. Então, quando a gente entende qual que é o poder do sexo, não é só minutos de prazer, né? O tempo de prazer, não é isso. Sexo é conexão de corpo, alma e espírito. É a conexão mais forte que um ser humano vai experimentar, maior do que ser mãe. Maior do que gerar, é a conexão do sexo. É uma união de corpo, de alma e de espírito. Entende? Então, quando a mulher entende isso, que não é só uma hora de prazer, mas é uma hora que você vai se conectar com o marido, é a hora que você vai gerar, são as mesmas ideias, é tudo junto. Existem estatísticas científicas, tá? Não cristãs, para vocês terem ideia, dizendo que pessoas que nunca tiveram nada para ter depressão têm depressão. Pessoas que têm pensamentos suicidas, mas não sabem de onde vieram os pensamentos. Mas aí foram investigar a parte sexual, eles tinham tido relacionamentos anteriores onde essas pessoas eram muito depressivas, tinham pensamentos suicidas. Por quê? Se tornarão uma só carne. Então, é uma conexão de alma, conexão de carne. Então, quando a gente entende que essa conexão é muito forte, ao invés de você criar uma dor de cabeça, hoje eu não vou fazer porque eu estou com dor de cabeça, ou não, ele não merece. Não, você vai lá e você vai fazer. Porque isso vai gerar conexão, isso vai gerar unidade. A gente não está lutando pelo mesmo time? Então, vamos embora. Sabe? Essa é a questão, é entender o poder do sexo no casamento. Eu acho que outra questão também, eu acho que nos mostra a vulnerabilidade. E muitas vezes nós não queremos mostrar a nossa vulnerabilidade para o nosso marido. A nossa nudez, né? A nossa nudez. O que é, né, gente? O que é o sexo? É a nossa vulnerabilidade, é o nosso corpo, é a nossa alma. E às vezes a gente quer fazer capas, até para o marido. Porque vai que o marido não me acha tão bonita, vai que o marido não me acha tão perfeita, vai que o marido... Entendeu? Então, ali é o momento de você descortinar. E muitas não só culpam o marido, mas muitas fogem disso. Porque elas não querem mostrar a vulnerabilidade. Só que a nossa vulnerabilidade é a nossa força. Porque foi nessa vulnerabilidade que o Senhor colocou o seu marido do seu lado, para te fortalecer nessas áreas. Então, quando a gente entende, olha, eu tenho dificuldade nessa área, eu não quero mostrar alguma coisa para o meu marido, porque às vezes você acha que é o corpo, mas não é só o corpo, tem a ver com culpa, tem a ver com trauma, tem a ver com complexo, tem a ver com preconceito. Quando você se desnuda, você está dando uma oportunidade de Deus tratar na sua vida. Então, às vezes, é igual a Rony falou, o sexo, ele santifica o casamento, mas ele cura a nossa alma também de coisas que a gente nem sabe que a gente tem. Porque às vezes você pode se perguntar, por que eu não quero ter sexo com meu marido? Será que é ele ou será que sou eu? Né? Será que... Porque às vezes não tem culpa nenhuma, mas você fala, não quero. Mas por quê? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque a mulher, ela se fecha
né? A gente é muito cobrada pelo físico, pelo emocional. Então a gente se fecha. E a gente pensa muito, né? E a gente pensa tudo começa muito. no nosso pensamento. Tudo começa aqui, né? Tem um livro que fala, o sexo começa na cozinha, mas o sexo começa na mente. Se eu já tenho preconceito, se eu já tenho trauma, se eu já tenho medos, eu me fecho numa concha, entendeu? E vou lá, tipo assim, com meu marido, mas eu não quero aquilo. Não, o casamento é para você ser quem você é, se desnudar, mostrar sua fraqueza, mostrar seus lados ruins, mostrar seus lados bons, porque é tempo bom e tempo ruim, né? E o seu marido te escolheu pelo tempo bom e pelo tempo ruim, né? E você também. Então, isso é bom, porque essa fragilidade, sabe o que faz? Nos torna mais fortes. Porque um conhece a fragilidade do outro, um conhece a vulnerabilidade do outro, e aí um cobre o outro. Se o Sandro não conhecesse as minhas vulnerabilidades, como que ele ia me cobrir? Não iria. Muito né? bom. A gente entende isso com essa parte toda da questão sexual. Eu até brinco lá em casa, eu falo assim, gente, o sexo do casamento é um culto, porque a gente expulsa demônio. Então, assim, eu falo, amor, hoje vai ter culto, entendeu? Porque a gente é sério, porque às vezes a gente, como mulher e como homem, diante de tantas distrações que a gente tem no cotidiano, você negligencia isso. Você vai fazer a lista do mercado, você vai ao mercado, você cuida do filho, você faz a comida, você arruma a casa, você vai malhar, você vai cuidar do cabelo, você cuida de tudo. Aí você deixa o inimigo entrar nessa parte que é sexual. E você abre mão de um prazer, de uma conexão do céu, e você dá brecha para a tentação. Porque o diabo, o que ele trama 24 horas do nosso tempo, que está ao nosso derredor, é acabar com a sua família, com o seu casamento. Só isso, roubar seu tempo. A gente perde tempo com o celular, com Netflix, com sei lá o quê. Não que não possa fazer, gente. Mas tem que ter ponderação, assertividade. E você perde esse momento de culto. Então, assim, tem que se organizar, tem que estar na agenda, tem que botar alarme para despertar. Usem a tecnologia a favor de vocês. Coloca na agenda hoje, sabe? Eu não sei, cada Vou um... me preparar. Cada um com a sua hoje média. tem, hashtag hoje tem. Cada um E com a sua compartilha média. a sua agenda com o marido. Hoje tem. Isso, Hoje compartilha tem a que ter. agenda, se comunica, porque a comunicação é importante. A gente tem que saber a necessidade e o desejo um do outro. Por exemplo, vai ter o marido, de repente, os homens têm a fama de ser os mais... né, sedentos, foguentos, e eles falam, pô, pra mim tinha que ser dia sim, dia não. Pra mulher, de repente, não. Vamos ser menos. Conversem sobre isso. O que você precisa? O que te satisfaz? O que te complementa? E dentro da palavra da Ruane, a gente está aqui para isso, para se alegrar. Deus criou o sexo para a alegria dos casais. Então vamos se alegrar, galera. Vamos se alegrar. A que estatística bênção. diz que só 20% das mulheres têm mais fogo do que o homem. Então você pega Eu tô no nesses mundo 20. inteiro. Aleluia! No mundo inteiro, você pegar 20% das mulheres, é bem pequeno o número, entendeu? Então, isso que você falou que é expulsar demônio, toda vez que você tem uma intimidade ali sexual com seu marido, você proclama mais uma vez os votos matrimoniais que você fez no altar. Você declara, seremos fiéis, estamos declarando aqui, unidos. Então, você declara os seus votos ali diante do mundo espiritual que ao redor está acontecendo. Está ali o mundo espiritual. E às vezes, amigo, um sexo sem perceber. Às vezes você vai sem vontade, tal, traz a unidade que a gente estava orando tanto. Exatamente. Né? Às vezes você está lá, Senhor, traz o coração do meu marido, faz o meu marido enxergar. E você vai para o sexo e você, eu vou para ficar livre. Bater cartão, né? Bater cartão. E aqui, acontece. A unidade vem. Porque nem toda resposta de oração vem da forma que a gente acha. É verdade. Né? A resposta não Nem vem. tudo é espiritual, né? E às vezes isso é o que muitas mulheres querem Muitas mulheres ficam assim, meu marido tá de cara feia, meu marido tá enjoado, meu marido não sei o quê. E eu tô orando, tô jejuando, irmã. Às Dá vezes uma ele não noite quer oração especial de pro Jesus, maridão. não. Ele quer, ó, Eu uma sempre noite dou a dica assim, É uma noite gente, especial. imagina você fazer 12 noites especiais para o marido por ano. É uma vez por mês. Fazer algo fora da caixa, assim, diferente. Entendeu? Não é só aquela coisa papai e mamãe. Faz uma coisa bonitinha. Lógico que tudo dentro, né, dos padrões cristãos. Aleluia. Isso aí é muito importante a gente zelar para a gente não abrir brecha. Né? Isso é muito importante. A gente sabe. Inclusive, eu vou aproveitar o seu Fala. programa e falar que, gente, crente não vai em motel. Não Eita, vai em fala, motel. pastora. Tá? Você vai para um hotel. Motel não, porque ali é o ambiente.
É o propósito promíscuo. Criado, né? É, aquele propósito de traição, é de adultério. Você fala, ai, pastora, mas a minha casa não tem ninguém. Querido, então fecha a porta, tranca, vai no hotel. Mas aqui, motel, crente não pisa. Não passa nem na porta, se puder. Porque ali é um ambiente ruim. É um ambiente que vai tirar de você. Então, você vai, com o planejamento de ter uma noite especial com o seu marido, você vai roubar tudo que você está semeando na sua casa. Então, é muito importante a gente saber aonde nós estamos, aonde nós vamos, aonde nós frequentamos, porque a mulher tem que edificar a casa. E o edificar implica santificar a sua casa. Nós temos que ter essa consciência, falar, marido, esse lugar não dá para nós. Né? Deixa que eu preparo, eu dou um Dramin para as crianças, mando as crianças para cada sogra, eu não sei. Dá o seu jeito. Eu vou dar o meu jeito, isso é nosso papel. Muito né? Isso é o papel da mulher. Eu escutei uma pastora uma vez no Brasil, numa palestra para mulheres, e ela falou, gente, a gente ora por tudo. Ora pelas nossas finanças, pela nossa igreja, pelo marido, pelos filhos, okay? Por que não separa tempo para orar pelo sexo? Muitas negligenciam isso. Senhor, hoje eu quero ver o céu descer naquela cama. Taca teu fogo sangue ali. Não, sabe, às vezes, lavar a roupa, você tá lavando a roupa, tá passando a mão na cueca, Senhor, abençoa, Jesus, meu marido. Senhor, mantenha o varão isso é muito pronto. bom. Senhor, põe fogo aqui, Jesus, o fogo do Senhor. Fogo. Então, assim, são estratégias que a gente tem, sendo mulheres de Deus, em oração, de trazer essa realidade e ministrar na vida de outras, né? Que quantas, de repente, estão ouvindo a gente agora, que tem poucos tempo de casado, não chegaram ainda tantos anos como nós, e estão ali pensando que é impossível. E não é impossível, mas dá trabalho, você tem que fazer a sua parte, porque verdade, o que vem pronto, não, nem miojo. É miojo. A vida dá trabalho, né? E uma vida construída sobre a rocha dá trabalho. Dá muito trabalho. É isso aí. Né? Então, você só vai, como o pastor Márcio fala, como termina é que importa. Né? Então, a gente tem que planejar as coisas, porque a gente quer terminar bem. Então, eu quero terminar com os meus filhos crentes, com os meus netos crentes, com um casamento muito bom. Eu não quero terminar de qualquer jeito. Tipo assim, cumprir, cheque. Não. Eu quero terminar olhando para o meu marido e amando ele, respeitando ele. E, tipo assim, vivemos a melhor vida, porque o Senhor nos prometeu vida e abundância. Isso, né? E a vida e a abundância é para mim e para o Senhor juntos. Né? A gente olhar e falar, amor, nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida, porque a graça de Deus está sobre nós. Mas isso significa o quê? Escolhas diárias. Esse é o nosso objetivo aqui, que você realmente entenda que dá para ter um casamento muito feliz. O casamento não é um fardo, mas é uma escolha diária. E eu vejo, né? Nós sabemos que nós mulheres... porque a palavra de Deus fala, a mulher sábia edifica a sua casa. A tola com as suas próprias mãos a destrói. Ou seja, Deus deu à mulher o poder e a autoridade de edificar a sua casa. Ou seja, se você for aquela mulher sábia dentro da sua casa, essa casa não vai cair. Não vai. E se ela cair, na verdade, se ela começar a desmoronar, o Senhor vai sustentar, porque você, como mulher sábia, você vai se colocar em oração. E eu quero perguntar para vocês isso, né? Dicas de como ser essa mulher sábia, porque o que nós vemos muito hoje são mulheres que, com as próprias mãos, estão destruindo as suas casas. Então, como vocês, nesses anos todos, né, de repente algo que você teve que mudar, que você era, e você, nossa, isso daqui, se eu continuar assim, o negócio vai dar ruim. Eu quero que vocês deem para elas dicas práticas de como ser, de fato, essa mulher sábia. Quero falar com vocês que, às vezes, a gente acha assim, nossa, eu sou cristã, eu nunca adulterei. Nunca traí. Às vezes a gente trai com as palavras. A gente adultera com as palavras. Uau. Quando eu desonro o meu marido, quando eu desrespeito o meu marido, quando eu falo mal do meu marido lá fora, eu estou desrespeitando ele. Né? E aí eu estou trazendo para a minha casa o quê? Espaços, porque a palavra diz que pela boca nós produzimos a vida e a morte. Então, e a mulher, a gente tem uma facilidade de murmurar, uma facilidade de reclamar e uma facilidade de não aceitar a responsabilidade. O problema do casamento é sempre o marido. Meu marido é difícil, meu marido é mandão, é sempre o marido. Mas o marido, ele é tudo isso, é uma oportunidade que Deus está nos dando de transformar a nossa vida. Então, quando eu olho para o Sandro, e às vezes o Sandro, né, vocês conhecem, o Sandro é calmo. O Sandro, em 38 anos, em 41 anos que nós estamos juntos, eu nunca ouvi
um tom de voz acima, amiga. Eu nunca ouvi. Você tá brincando. Nenhum filho. Ninguém nunca ouviu. Uau. Então, às vezes, eu tinha que brigar comigo mesmo, entendeu? Eu gritava, como ele não gritava, eu gritava pra mim, porque ficava... Grita, Sandro, grita. Ficava desproporcional. Entendeu? Ficava desproporcional. A briga era só eu comigo mesmo. Mas eu entendi que aquela calma estava trabalhando na minha vida. Uau. Entendeu? Eu precisava ser transformada naquela área. Então, quando a gente entende que aquilo que dói em nós, ontem eu falei sobre isso, a gente às vezes tem um machucado, e aí vem uma limonada, a limonada bate naquele machucado, aquilo ali dói, porque ali existe uma ferida que precisa ser curada. Então, aquilo que o seu marido faz, ele não faz para te agredir, ele faz para te mostrar onde você precisa ser curada. Uau. E aí você fala, poxa, se está doendo, porque tem uma ferida. E às vezes a ferida não foi o seu marido que fez, foi lá na sua infância, foi qualquer outra coisa. Mas é Deus te dando o privilégio e uma oportunidade de falar, filha, vem para mim que eu curo. Sabe? Então, a gente tem a oportunidade, a gente tem o privilégio de quando a gente tem uma pessoa pertinho, como a Bíblia fala, com o ferro se afia, ele é o meu ferro. O Sandro é aquele que me aparou. Então, assim, quem mais transformou a minha vida foi Deus através do meu marido. Então, se você falar, a Kátia é sábia, aqui, o mérito é do Sandro. Porque ele que foi... Melhor declaração, hein? Mas ele que foi me aparando. Fofa, não é assim. Aquilo que doía, que eu chorava, que eu esbirrava e que eu ficava nervosa, ele foi falando. E eu fui vendo que a ferida não era ele, era minha. E Deus foi falando, filha, você precisa ser curada nisso, você precisa ser transformada nisso. E aí você olha e fala, uau, né? Deus trouxe a melhor pessoa. Ele é a pessoa. Quem, gente, foi Abigail? Nabal trouxe Abigail. Quem fez Abigail? Nabal. O marido ruim fez aquela mulher ser aquele espetáculo que virou a esposa do rei. Uau, verdade. Eu gosto muito de uma frase que a Dev Tyrus falava. Dev Tyrus foi uma pastora que revolucionou muito, né? Durante mais de 10 anos ela esteve ali no Brasil e trouxe a experiência do lar. E ela falava muito isso, ela falava assim, existem muitas mulheres que querem ser casadas, mas não querem ser esposas. E quando a palavra de Deus diz que a mulher com as próprias mãos destrói, mãos tem a ver com fazer. Então, muitas mulheres querem ser, sim, aquelas esposas, aquelas mulheres lindas, né? Mas não querem se tornar a esposa da casa. E o que é ser a esposa da casa? Ser a mulher virtuosa? Ali em Provérbios 31, eu falo que a briga da sogra começou ali. Porque é a mãe do rei Lemuel falando para ele como que era uma mulher que ele deveria escolher. E ela descreve aquela mulher excelente. Então, eu falo que a briga da sogra começou ali. Mas o que ela fala, tudo que ela fala ali tem muito a ver com o fazer e com o caráter daquela que faz. Então, se o seu coração tem a intenção mesmo de abençoar o seu lar, de fazer tudo para que exista uma vida saudável dentro do seu lar, né? Que a gente fala que a casa é um ser, né? O tempo inteiro ele está agindo de alguma forma. Então, a gente precisa trabalhar. Então, existem mulheres que querem ser casadas, mas às vezes não querem, na falta às vezes de uma ajudante, porque é dondoquinha, não quer lavar um prato, não sabe fritar um ovo. Não sabe passar um café. Não sabe cuidar da casa. Não sabe cuidar da casa. Não sabe pregar um botão. Entendeu? Eu digo assim, até eu lembro muito de eu dei aula na experiência do lar na casa da Dev, e eu lembro, e eu sempre falo isso com muita alegria, que veio uma menina, que, gente, uma menina maravilhosa. Ela, assim, um espetáculo de esposa, de mãe, enfim. É uma menina, uma mulher que tem mordomo em casa. Ou seja, é uma mulher de bens, que não precisava estar ali, primeiramente, vamos falar assim, para aprender sobre as coisas do lar, porque ela tem gente para fazer. E aí, quando eu falei assim, então agora a gente vai aprender sobre dobrar lençol de elástico. Quem sabe dobrar de lençol de elástico? Na turma, ela era a única que sabia. Então, e a gente vê a família dela é um exemplo maravilhoso. Sabe? Ela tem o dom da hospitalidade, ela sabe coordenar a sua casa. É aquela mulher que sabe gerenciar. Muitas vezes ela não precisa fazer porque ela tem quem faça. Mas ela sabe gerenciar, ela sabe o que os filhos estão comendo, aonde eles estão indo, o que está acontecendo na sua casa, ela sabe o que tem na despensa, ela sabe as necessidades do marido, entende? Então, a mulher virtuosa, eu acredito que seja essa mulher que entende, que tem sensibilidade às necessidades da sua casa e põe a mão e faz. Exatamente. De alguma forma ou de outra ela vai fazer. Ou ela faz ou ela delega.
Eu costumo dizer que a intenção, né, ela não faz nada. Deus não honra a intenção, Deus honra a atitude. Então, se a gente percebe que algo não está alinhado no nosso lar, a gente tem que ter a atitude de levantar e fazer. Não só cobrar, senão a gente vira mulher chata, murmurenta, reclamona, e o marido fala assim, mas reclama, e aí? E a gente, no silêncio, no joelho, na oração, a gente vence. Então, você tem que ter esses parâmetros, né? De parar para pensar. Eu tenho a intenção de que meu casamento seja bem-sucedido, mas eu estou agindo, eu estou decidindo, porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo fala em felicidade. O mais importante é ser feliz. Se te faz feliz, que mal faz, né? Isso é um clichê que a gente ouve no mundo. E isso não vale para o nosso casamento. Nosso casamento cristão, isso não vale. O que vale a felicidade, eu costumo dizer que ela é condicional, né? Aconteceu isso, eu estou feliz. Não aconteceu, eu não estou feliz. A alegria que a gente precisa ter no nosso lar e no nosso casamento é decisão. Eu decido trazer a alegria. Eu decido trazer a paz. Eu decido ter ordem. Né? Eu decido viver o propósito de Deus para o meu casamento. Porque cada família tem um chamado. Cada família tem um ministério. Dali de cada filhos sairão... né, profetas, professores, enfim, para a gente poder povoar a terra e avançar no evangelho. Então, cada família é um ministério. Então, o que eu estou fazendo com o meu ministério? Né? E a gente comenta muito isso, porque às vezes, dentro das distrações que você falou, a gente se envolve em muitas coisas fora de casa, e o principal, que a nossa casa está ali caindo. Os tijolinhos, os alicerces estão caindo. Porque a gente não sabe onde o filho está. O Rony falou que a importância de saber. Não sabe a necessidade do marido. Não sabe nada. Não sabe nem o que está acontecendo na nossa casa. O que as pessoas estão comendo. Verdade. E a gente precisa estar atento ao nosso lar. Para depois a gente fluir e transbordar na vida de outros lares. Eu tenho uma experiência que eu tinha 3 filhos pequenos. Né? O Sandrinho estava com 2 anos e Deus nos chamou para vir para o Christ for the Nations. E aí a gente vivia muito a igreja. A gente viajava muito, estava sempre na igreja, tudo. E quando eu entrei no avião, que eu olhei para o Sandrinho, gente, eu não sabia o que o meu filho tomava. Eu não sabia o que ele comia. E ali Deus falou assim, olha, o importante não é lá fora, o importante está aqui dentro. Essa é a sua prioridade. São os seus filhos. Quando Deus falou assim, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não era Abraão na pessoa de Abraão, era a casa de Abraão. Era a família de Abraão. Então, quando a sua casa está fortificada, quando a sua casa está alinhada, flui. Você não precisa... E é uma coisa séria hoje, você não precisa de Instagram. Não precisa de Instagram. Porque eu coloquei isso outro dia. Na multiplicação dos pães, se tivesse Instagram ali, estava todo mundo filmando, todo mundo publicando. Mas no barco, na tempestade, amiga, só estavam os 12. E no milagre só estavam os 12. Então, a querida, não se compare com quem está no Instagram, porque o Instagram nem sempre é realidade. Aquilo ali é um flash. Às vezes a mulher está vivendo um inferno, mas ela tem que postar uma aparência. E nós, cristãs, não vivemos de aparência. Nós vivemos pela fé e vivemos na nossa vulnerabilidade. Então, você está triste, você fala, querida irmã, pastora, eu estou muito triste, ora por mim. Porque a nossa vida ela é real. E nós vamos prestar conta de uma vida real. A vida de Instagram é linda, é maravilhosa, mas nossa vida não pode ser baseada nisso. A nossa vida ela tem que ser baseada na verdade. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A nossa vida é a verdade. Então, se você está triste, não finja que não está. Se você está magoada, não finja que não está. Né? Você pode chegar na igreja, a igreja... eu falei sobre isso, vocês me cortam. Eu estava falando sobre isso, a igreja é a família. É a família. E na minha casa, com meus 5 filhos, um chega, tira o tênis e deita no sofá, o outro chega mais formal, o outro chega triste, o outro chega alegre. Eles são filhos. Aí, na semana seguinte, o que chegou triste, chegou alegre, o que chegou mal-humorado, chegou feliz. A identidade não muda. Somos filhos. O que muda são as situações. E Deus não briga com a gente com a situação. Não existe condenação na nossa situação. Existe situação de tristeza, de angústia, de choro, de alegria, de gozo. Tudo tem momentos. Mas o importante é que nós somos família. Então, venha para a igreja e se abra como família. Porque, às vezes, a gente vive capas, né? E aí as pastoras ficam assim, poxa, o que aconteceu? Aí você fala, ninguém me deu assistência na igreja. Não, ninguém sabia do seu problema. Como é que alguém vai te dar assistência e ninguém nem sabe que você está doente?
Não reclame daquilo que você não se colocou. Então, se venha para a igreja, entenda, gente, hoje eu sou filha, então eu vim descabelada, eu tenho 5 filhos, me ajuda na criação. Outro dia você vai chegar, amiga, inteira. Hoje eu estou inteirinha plena, aqui. estou aqui para ajudar alguém. Eu estou inteirinha, mas imagina com meus 4 filhos pequenos, eu chegava descabelada. E tudo bem, né? E tudo bem. A vida não se baseia num dia. A vida se baseia no total de dias que você está vivendo. É isso aí. Né? Gente, esse assunto tá tão bom, mas a gente tem que terminar. Não, mas você sabe, eu vou ter que chamar essas mulheres mais vezes, né, gente? Porque um programa não dá só para elas. Não. A gente quer, tem né? muita coisa para passar para vocês aí de casa, mas eu tenho certeza que foi uma bênção. Eu quero pedir para elas assim, para elas falarem aquela palavra final assim para ajudar você, mulher, a inspirar realmente você, mulher, a continuar e não desistir no seu casamento, a entender que dá, sim, para ser feliz. Lembrando que nós temos o nosso Instagram, Inspire Lagoinha Inspire, para você acompanhar e a gente coloca ali os cortes delas, tudo, depois para você compartilhar. Se você ainda não nos segue, corre lá, segue a gente e envia também esse programa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu gostaria que vocês, pastoras, dessem assim aquela palavra final para a esposa que está nos assistindo, ou para aquela menina que vai casar daqui a pouco. Olha, vou te falar, você que vai casar, você já aprendeu muita coisa aqui, porque sabedoria é você aprender com o erro dos outros, ouvir né, as experientes e colocar isso em prática. Então, eu quero, começando aqui pela pastora Ruane, que você dê a palavra final para as nossas casadinhas ali de casa. Eu quero deixar essa palavra que, para mim, eu guardo muito no meu coração. Ser a guardiã do seu lar. Que você guarde mesmo a porta da sua casa. Não importa se você é casada ou solteira, mas que você guarde mesmo, zele por aquilo que entra na sua casa. Seja pessoas, seja coisas, seja situações, que você consiga olhar para dentro da sua casa e saber que ali dentro existe um tesouro precioso e precisa ser guardado, precisa ser cuidado, precisa polir. Então, que você tenha essa convicção no casamento, né? Que vai valer a pena. Não desista, continue firme, porque o Senhor é por você e com você, em nome de Jesus. Yes. Pastora Juliana. A mensagem que fica, né, depois que nós ouvimos tanta sabedoria de tantas mulheres lindas aqui, é que você não desista do seu casamento. Perseverança. Ninguém vence, né? A gente costuma dizer que, fazer uma comparação, o pódio é solitário, tem 3 lugares, o terceiro, o segundo e o primeiro. O primeiro, você está ali sozinho. Só que quem chegou primeiro se esforçou mais, se dedicou mais, abriu mão, renunciou de algumas coisas no Senhor para que a sua casa prevalecesse de pé. Então, assim, se afaste daquilo que não traz bênção para o seu casamento, não traz bênção para a sua família, não agrega valor bíblico, cristão, valores do céu para a sua casa. Você fazendo só isso, você já está se livrando de muito BO na vida. Yes. Não foi combinado, não, mas a minha palavra também seja guardiã do seu lar. Uau. Né? Porque a Bíblia fala aquilo que é bom, agradável, santo, que é digno de louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Amém. Então, quando você olha para a sua casa, você é aquela que traz os céus à terra. Então, existe na sua casa louvor, é adoração, é santificação, é palavras que edificam, é palavras que acrescentam. A nossa casa, gente, é o habitar dos céus na terra. Então, quando a gente entra ali, ali tem que se tornar um oásis. E esse oásis é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade. E para fazer esse oásis, nós precisamos de perseverança, porque não se faz um oásis da noite para o dia, querida. Então, se esforce, demore os dias, mas a sua casa, você verá, eu quero criar aqui um oásis do céu nessa terra, um oásis no meio de um deserto, que vai fluir águas vivas e vai curar outras famílias. Mas não é da noite para o dia. Então, permanece firme aí. Maravilhoso, desse jeito. Nós, mulheres, temos esse poder, né? Quando o marido chega cansado em casa, ele vai encontrar uma mulher feliz. Significa que você acordou aquele dia feliz? Não. Só que aí o que você fez? Você foi lá para o seu quarto, você derramou as suas tristezas, você chorou. E quando o seu marido chega, ele vai encontrar uma mulher forte, uma mulher feliz, que colocou todas as suas preocupações aos pés do Senhor Jesus. E ali ela pôde manter os seus filhos felizes. Gente, mulher feliz
filhos felizes, marido feliz. Mas é uma decisão. O coração da casa. Né? Não que você tenha acordado aquele dia para cima. Não, mas é uma decisão diária. É então, um privilégio que a gente tem. A gente tem, não fala um poder, mas é uma graça. Não é um poder que Deus nos deu, mas Deus. A gente tem... Eu esqueci o nome da palavra. A gente é o coração da casa. Porque quando você acorda, você decide trazer qual a atmosfera que você traz para sua casa, sabe? né? De edificar. Sim. É um privilégio. É um privilégio, é um privilégio. Então, saiba disso. A casa está toda... Se você se mantiver equilibrada e busque ajuda. Se precisar fazer terapia, faz. Psicóloga, faz. Igreja, busca chama ajuda. As amigas, chama liga, as amigas. Chora. Mas seja aquela mulher que, quando seu esposo chega em casa, ele... Sabe aquele marido que não vê a hora de chegar em casa? Existem maridos que não querem voltar para casa porque encontram uma mulher chata, ranzinza. Não, que você seja realmente aquela esposa que o marido tem prazer de voltar para casa. Que Deus te abençoe. Lembrando, então, das nossas redes sociais, se você ainda não nos segue, nos siga Lagoinha Inspire. Você também, se você não se inscreveu no nosso canal, Lagoinha Orlando Church, se inscreva e envia esses programas para suas amigas, porque eu tenho certeza que elas serão muito edificadas com tudo aquilo que foi dito nesta manhã de quinta-feira. Que Deus te abençoe muito e que você nos envie depois o seu testemunho. Olha, eu fiz aquilo que a pastora falou e realmente está melhorando. Realmente Deus está fazendo a obra. Que Deus te abençoe e que você seja, assim, feliz para sempre no seu casamento. Amém.